O monstro nasceu após o desastre na usina nuclear de Chernobyl. Espreitando nas profundezas das ruínas do reator, esse monstro é uma das coisas mais perigosas do mundo. Nos momentos que se seguiram ao derretimento, ficar 5 minutos na sua presença, a uma distância de menos de 20 metros, causava morte certa. Se você tem estômago fraco, é melhor não ouvir essa parte. Imagine seu corpo sendo atravessado por 10.000 röntgens por hora, sua carne sendo corrompida, seus ossos, tecidos e órgãos bombardeados com o equivalente a centenas de raios-x por segundo. Em poucos instantes, seu corpo iria se rebelar contra essa dose maciça de energia nociva. Você iria gritar e gritar muito à medida que as suas células perdessem a coesão e aos poucos se desfazendo. Sua pele iria derreter rapidamente, seus ossos se tornariam quebradiços como giz e seus órgãos entrariam todos em múltipla falência. Fluidos seriam expelidos para fora do seu corpo e você tarde demais perceberia que estava vomitando seus pulmões, fígado, rins e baço. A morte viria rápido, mas de uma forma muito dolorosa e inacreditável. Em segundos, seu corpo seria uma massa uniforme, como uma pasta borbulhante e gotejante. O poder desse monstro é tamanho que mesmo hoje, mais de 30 anos depois do incidente, ele ainda emana calor e pode matar. O seu poder diminuiu, mas ele ainda pode ser letal. O desastre de Chernobyl foi o maior e mais grave acidente nuclear da história. Ele ocorreu a 1h23 da madrugada de 26 de abril de 1986, quando o combustível nuclear extremamente aquecido foi mergulhado em água fria, gerando uma quantidade colossal de vapor que, por conta das falhas do equipamento, criou uma reação em cadeia inimaginável no reator número 4. O resultado foi uma imensa explosão que deslocou a placa de proteção do reator, que pesava mais de 1.000 toneladas. Uma vez arrancada de sua posição, nada protegeria o maquinário que ficou escancarado, liberando radiação pura na atmosfera e cortando o fluxo de água que deveria resfriar o reator. Poucos segundos depois, uma segunda explosão, ainda maior que a primeira, destruiu o que restava do prédio e lançou fragmentos de grafite e partes do equipamento em toda a estrutura, responsáveis por iniciar incêndios isolados. O pânico foi imediato. Os técnicos, operários e engenheiros que ironicamente estavam realizando um teste de segurança correram para verificar os danos causados. Temiam que o reator pudesse ter sido danificado e mal podiam imaginar que ele simplesmente não existia mais. No seu lugar, havia uma cratera fumegante de onde emanava radiação como jamais havia sido registrado na história. O equivalente a várias bombas de Hiroshima por minuto. Depois que os incêndios causados pelo material nuclear foram controlados por bombeiros, estes começaram a descobrir o perigo invisível do reator. Os fragmentos eram tão perigosos que a mera exposição seria mortal. E para piorar, muitos bombeiros manipularam os fragmentos radioativos sem saber que aquelas pedras escuras iriam matá-los nos dias seguintes, ou momentos seguintes. Alguns sofreram queimaduras que atravessavam seus trajes de proteção. As luvas de borracha simplesmente derreteram, assim como as máscaras com mangueiras de ar. Alguns passaram a vomitar jatos de sangue, os olhos ardiam, a pele coçava e o cabelo caía. Eles haviam tocado na morte e os que receberam a maior carga tiveram sorte, pois morreriam em poucas horas. Os outros sofreriam por dias ou mesmo semanas, e um fim doloroso e agonizante em leitos de hospital seria inevitável.
A dose recebida era tão alta que os trajes descartados no porão do hospital de Pripyat continuam irradiando energia até hoje e continuarão assim por décadas. Os técnicos ainda tentavam entender o que havia acontecido e, conscientes da radiação a que haviam sido expostos, se resignavam com o que lhes esperava. As emanações tóxicas de Chernobyl com certeza os condenaria à morte ou à doença. Alguns tentavam escapar do cenário caótico, outros buscavam uma solução, crédulos diante da tragédia que haviam liberado no mundo. O gênio do horror atômico havia sido liberado da garrafa e dificilmente conseguiriam colocá-lo de volta. Nas semanas que se seguiram, o mundo segurou sua respiração e, atônito, assistiram os esforços dos soviéticos de conter a tragédia que haviam deflagrado. Sacrifícios foram feitos e apenas um comprometimento completo com o bem maior conseguiu conter o envenenamento do leito do rio e a consequente disseminação do veneno radioativo pela Europa. O custo humano e ecológico, no entanto, é incalculável. Embora o pior tenha sido evitado, algo aterrorizante começou a se formar nas entranhas da usina devastada. O concreto por baixo do reator começou a se desfazer graças ao calor colossal que dele emanava. Os restos derretidos do reator, transformados em lava superincandescente, começaram a escorrer através do piso de concreto e foram cair no porão da unidade 4. Lá, ele se solidificou em uma espetacular forma cristalina que recebeu o nome de Chernobylita. Esse foi o monstro gestado no coração do reator. Como um bebê recém-nascido, ele escorreu para fora do ventre profano onde se formou, indo-se aninhar na escuridão. Com a ajuda de aparelhos de controle remoto, essa massa intensamente radioativa foi localizada meses depois. Dela emanava tanta radiação que a primeira câmera içada derreteu e parou de transmitir, mostrando apenas uma silhueta da coisa blasfêmia, medindo 2 metros de comprimento e pesando algumas centenas de toneladas. Sua aparência enrugada e coloração acinzentada lhe valeram um apelido instantâneo: pata de elefante. A coisa se tornou uma massa solidificada de combustível nuclear misturado a concreto, areia, grafite e selante. Ela escorreu através do concreto como se fosse óleo quente atravessando uma toalha de papel, fazendo nela um buraco. Encontrou seu caminho gotejando, assumindo uma forma amorfa. Poderia ser muito perigoso. As imagens da pata de elefante, como o que estão nesta imagem, possuem uma qualidade inferior, já que a exposição a essa quantidade de radiação causa uma granulação no filme e efeitos luminosos. Em maio de 1986, um sarcófago começou a ser construído, uma gigantesca estrutura de concreto armado para selar as ruínas do prédio e isolar a pata de elefante para sempre. Assim, o mundo poderia respirar aliviado, sabendo que a coisa mais mortal criada pelo homem ficaria contida neste berço. Entretanto, o sarcófago de Chernobyl não foi totalmente vedado e alguns acessos foram mantidos para que pesquisadores pudessem estudar a massa radioativa e compreender seu significado. Alguns chegaram a ficar lado a lado com ela, usando trajes protetores, mas mesmo assim apenas por poucos segundos. Arriscar-se mais que alguns minutos poderia ser uma experiência mortal. O conteúdo do sarcófago de Chernobyl ficará ativo por pelo menos 100.000 anos. Um duradouro lembrete do terror nuclear cuja tragédia afetou a vida de mais de 7 milhões de pessoas e matou outros milhares. Até os dias de hoje, partes da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia sofrem com os efeitos da radiação disseminada e seus efeitos ainda serão sentidos por gerações. E aí chegamos à questão: como este homem conseguiu tirar uma fotografia ao lado do pé do elefante? Bem, o cara fotografado com o lixo radioativo é Artur Kornoyev, um inspetor nuclear do Cazaquistão,
com um sombrio senso de humor, que foi a Chernobyl logo após o acidente. Entre outros, ele foi encarregado do trabalho intimidador de encontrar o combustível desonesto, o monstro dos níveis de radiação nas entranhas de Chernobyl. A imagem mais famosa dele do pé de elefante foi tirada em 1996, mais de 10 anos após o desastre inicial. A essa altura, o pé de elefante ainda emitia radiação, porém 10%. E esses níveis, ainda hoje, podem aterrorizar um ser humano com doença grave de radiação, se ele estiver em exposição em close-up por mais de 5 minutos. Entretanto, parece que uma leitura rápida do medidor de um estalo de câmera não são longos o suficiente para causar efeitos agudos e graves à saúde. Como você pode notar, a fotografia do pé do elefante é granulada, distorcida e pontilhada com estranhas marcas de superexposição. Isso não é resultado de uma baixa qualidade da câmera e muito menos de algum filtro do Instagram. Isso é devido à radiação que mexeu com a forma como o filme se desenvolveu. Inacreditavelmente, Kornoyev ainda pode estar vivo. Embora talvez surpreendentemente ele sofra de catarata e outros problemas da saúde devido a seus frequentes distúrbios com a forte radiação de Chernobyl. Números alarmantes de Chernobyl. A 80 km de Chernobyl ficava uma fábrica de lãs, em Chernihiv, e acreditavam que ela estava fora da zona de exclusão, lançada às pressas ao redor da usina atingida. E leituras em outros lugares da cidade mostraram que ela tinha níveis comparativamente baixos de radiação. A área tinha legenda amarela nos mapas de radiação, o que significa que a cidade não havia sido atingida com muita força. Haviam 298 mulheres nesta fábrica que receberam status de liquidante, termo normalmente reservado àqueles que documentaram exposições durante os primeiros dias da limpeza após o acidente. Kate Brown, uma historiadora, descobriu a história dos trabalhadores de lã de Chernihiv como parte de sua pesquisa sobre o impacto do desastre de Chernobyl. Sua determinação em desvendar o verdadeiro impacto no desastre fez com que ela viajasse para muitas partes da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia e entrevistasse sobreviventes, vasculhasse arquivos oficiais e revisasse relatórios antigos de hospitais. De acordo com os dados oficiais, o número de mortos reconhecidos internacionalmente aponta que apenas 31 pessoas morreram como resultado imediato de Chernobyl, enquanto a Organização das Nações Unidas estima que 50 mortes podem ser diretamente atribuídas ao desastre. Em 2005, previa que mais de 4.000 poderiam eventualmente ter morrido como resultado da exposição à radiação. A pesquisa de Kate Brown, no entanto, sugere que Chernobyl lançou uma sombra muito maior. Ela conta: quando ela visitou a fábrica de lã em Chernihiv, conheceu algumas das mulheres que estavam trabalhando na época. Havia apenas 10 dessas mulheres ainda presentes, e elas disseram que estavam pegando fardos de lãs e classificando-os nas mesas. Em maio de 1976, a fábrica estava adquirindo lã que tinha radiação de até 30 SV por hora. Os fardos de lã que as mulheres carregavam era como abraçar uma máquina de raio-x ligada. Milhares de animais foram abatidos na área ao redor de Chernobyl ao longo da evacuação. Para Brown, as lãs de alguns desses animais parecem ter chegado à fábrica em Chernihiv, juntando com outras lãs contaminadas de fazendas sob nuvens de materiais radioativos que espalharam pelo norte da Ucrânia. Quando Brown encontrou 10 das pessoas que trabalharam na fábrica de lã, suas histórias trouxeram à tona uma imagem sombria do que parece ter acontecido em toda aquela região, já que pessoas comuns que não tinham nada a ver com a limpeza do desastre acabaram expostas ao material radioativo. Eles apontaram para diferentes partes dos seus corpos que tinham envelhecido mais do que o resto
e onde tinham problemas de saúde. Elas sabiam tudo sobre quais isótopos radioativos haviam se alojado em seus órgãos. Outras 288 mulheres, dizem os sobreviventes, morreram ou passaram a receber pensões por problemas de saúde. Nas semanas e meses que se seguiram ao desastre de Chernobyl, centenas de milhares de bombeiros e engenheiros, tropas militares, policiais, mineiros, faxineiros e integrantes da equipe médica foram enviados para a área imediatamente ao redor da usina destruída em um esforço para controlar o fogo e o núcleo colapsado e evitar que o material radioativo se espalhasse ainda mais pelo ambiente. Essas pessoas ficaram conhecidas como liquidadores, devido à definição oficial soviética de participante da liquidação de consequências do acidente na usina nuclear de Chernobyl. Receberam um status especial que, na prática, significava receber benefícios como cuidados médicos extras e indenizações. Registros oficiais indicam que 600 mil pessoas receberam o status de liquidador. Mas um relatório publicado por membros da Academia Russa de Ciências, que foi alvo de controvérsia, indica que poderia haver até 830 mil pessoas nas equipes de limpezas de Chernobyl. Eles estimaram que entre 112 mil e 125 mil destes, ou seja, cerca de mais ou menos 15%, haviam morrido até 2005. Muitos dos números presentes desse estudo, no entanto, foram contestados por cientistas do Ocidente que questionaram sua validade científica. As autoridades ucranianas, no entanto, fizeram um registro dos seus próprios cidadãos afetados pelo acidente de Chernobyl. Em 2015, havia 318.988 trabalhadores de limpeza ucranianos no banco de dados. Embora, de acordo com um relatório recente no Centro Nacional de Pesquisa Médica de Radiação na Ucrânia, o número seja de 651.453 trabalhadores de limpeza e foram examinados em razão da exposição à radiação entre 2003 e 2007. Um registro semelhante na Bielorrússia registrou 99.693 trabalhadores de limpeza, enquanto outro registro incluiu 157.086 liquidadores russos. Na Ucrânia, as taxas de mortalidade entre esses indivíduos aumentaram entre 1988 e 2012, passando de 3,5 para 17,5 mortes por 1.000 pessoas. A incapacidade entre os liquidadores também disparou. Em 1988, 68% deles eram considerados saudáveis, enquanto apenas 26 anos depois, 5,5% ainda eram saudáveis. A maioria, 63%, sofria de doenças cardiovasculares e circulatórias, enquanto 13% tinham problemas com o sistema nervoso. Na Bielorrússia, 40.049 liquidadores foram diagnosticados com câncer. Até 2008, além de outros 2.883 na Rússia. Outro grupo que suportou o peso das exposições à radiação foram aqueles que moravam na cidade vizinha de Pripyat e arredores. Demorou um dia e meio até que a evacuação de 49.614 pessoas tivesse início. Mais tarde, outras 41.896 pessoas foram evacuadas de um perímetro de 30 quilômetros ao redor da usina. Por fim, cerca de 200.000 pessoas foram deslocadas em razão do acidente. Algumas das pessoas que viviam mais perto da usina receberam doses de radiação em suas glândulas tireoides de até 3,9 GY. Isso significa cerca de 37.000 vezes a dose de um raio-x de tórax, depois de respirar material radioativo e comer alimentos contaminados. Médicos que pesquisaram as pessoas deslocadas de suas casas relatam que a mortalidade entre os evacuados tem aumentado gradualmente, atingindo um pico entre 2008 e 2012
com 18 mortes por 1.000 pessoas. Mas isso ainda representa uma pequena proporção das pessoas afetadas por Chernobyl. A Agência Internacional de Energia Atômica, no entanto, diz que os estudos de saúde sobre os liquidadores falharam em mostrar qualquer correlação direta entre a exposição e a radiação, câncer ou outras doenças. Kate Brown, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, encontrou as evidências escondidas nos registros hospitalares, feito por volta da época do acidente, que mostram problemas generalizados. Ela fala, abre aspas, em hospitais daquela região e mesmo nos distantes como o de Moscou, as pessoas repletas de sintomas agudos. Os registros indicam que pelo menos 40.000 pessoas foram hospitalizadas no verão após o acidente, muitas delas mulheres e crianças. Acredita-se que a pressão política de autoridades soviéticas tenha levado à supressão de um retrato fidedigno do problema, já que não queriam arranhar a imagem do país no âmbito internacional. Com o colapso da União Soviética, como as pessoas que viviam em áreas expostas à radiação começam a se apresentar como uma série de problemas de saúde, está vindo à tona uma imagem muito mais clara do número de mortos pelo desastre. Viktor Sushko, vice-diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa Médica de Radiação, descreve o desastre de Chernobyl como o maior desastre antropogênico da história da humanidade. O órgão estima que cerca de 5 milhões de cidadãos da antiga União Soviética, incluindo 3 milhões na Ucrânia, tenham sido afetados pelo desastre de Chernobyl. Na Bielorrússia, outras 800.000 pessoas também foram atingidas pela radiação. Atualmente, o governo ucraniano paga pensões a 36.525 viúvas de homens que são considerados vítimas do acidente de Chernobyl. Em janeiro de 2018, 1.800.000 pessoas na Ucrânia, incluindo 377.589 crianças, tinham o status de vítimas do desastre. Houve um rápido aumento de número de pessoas com deficiência entre esta população, passando de 40.106 em 1995 para 107.115 em 2018. Curiosamente, Sushko e sua equipe também relataram que o número de vítimas de Chernobyl na Ucrânia diminuiu em 657.988 desde 2007. Uma queda de 26%. Embora não expliquem os motivos, as hipóteses prováveis são a migração à medida que as vítimas deixaram o país, a reclassificação do estatuto de vítima e, inevitavelmente, algumas mortes. As taxas de mortalidade em áreas contaminadas por radiação têm crescido progressivamente, mais na região do que no resto da Ucrânia. O pico foi em 2007, quando morreram mais de 26 pessoas em cada 1.000. A média nacional é de 16 para cada 1.000. No total, cerca de 150.000 quilômetros quadrados da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia são considerados contaminados e a zona de exclusão de 4.000 quilômetros quadrados, uma área com mais que o dobro do tamanho de Londres, permanece praticamente desabitada. Mas a precipitação radioativa carregada pelos ventos espalhou-se por grande parte do hemisfério norte. 2 dias depois da explosão, altos níveis de radiação foram detectados na Suécia, enquanto a contaminação de plantas e campos na Grã-Bretanha levou a restrições rigorosas à venda de cordeiros e de outros produtos ovinos durante anos. Em áreas da Europa Ocidental, também afetadas, houve indícios que as taxas de neoplasmas, crescimentos anormais de tecido que incluem câncer, foram maiores do que em áreas que escaparam à contaminação. Em um arquivo em Moscou, Brown encontrou o registro que indicava que a carne, leite e outros produtos de plantas e animais contaminados foram enviados para todo o país. Eles criaram manuais para as indústrias de carne, lã e leite para classificar os produtos como alta, média e baixa em termos de radiação. Carne com nível alto, por exemplo, foi colocada em um freezer para que eles pudessem esperar até que a taxa caísse.
Carne de nível médio e baixo deveria ser misturada com carne limpa e transformada em salsicha. Foi rotulada como normal e enviada para todo o país, embora tenha havido instruções para não enviá-la a Moscou. Brown, que escreveu um livro sobre suas descobertas chamado Manual de Sobrevivência, um guia de Chernobyl para o futuro, também descobriu histórias semelhantes de mirtilos que estavam acima do limite da radiação aceitável, misturado com bagas mais limpas para que todo o lote fosse aprovado no limite regulamentar. Isso significa que pessoas de fora da Ucrânia tomaram um café da manhã com mirtilos de Chernobyl, ou seja, mirtilos radioativos. Estabelecer elos entre a exposição e a radiação e os efeitos na saúde a longo prazo, no entanto, é uma tarefa muito difícil. Pode levar anos, até mesmo décadas antes que o câncer apareça, e atribuí-lo a uma causa específica pode ser bastante complexo. Um estudo recente, no entanto, identificou problemas nos genomas de crianças que foram expostas durante o desastre, ou que nasceram de pais que foram expostos. Foram achados níveis elevados de dano e instabilidade em seus genomas. A instabilidade do genoma representa um risco significativo de câncer, dizem os pesquisadores. A filha de uma mulher ucraniana tem atuado com cientistas russos para estudar os efeitos da radiação de Chernobyl sobre crianças na região. E nos casos de Chernobyl, o tempo não está curando, mas um período de latência para o desenvolvimento do câncer. As taxas de suicídio entre as pessoas envolvidas na limpeza em Chernobyl são maiores do que na população geral, segundo estudos, que também descobriram que as pessoas que relatam viver nas zonas afetadas pelo desastre da Ucrânia tinham taxas mais altas de problemas com álcool e níveis mais baixos de saúde mental. Estabelecer um número preciso no total de mortes ao redor do mundo decorrentes do desastre de Chernobyl é praticamente impossível. Mas apesar do quadro sombrio da maioria das pinturas de pesquisa, há algumas histórias de esperança também. 3 engenheiros que se voluntariaram para drenar milhões de galões de água de tanques sob o reator em chamas nos dias logo depois da explosão passaram por águas altamente radioativas e detritos para alcançar as válvulas. Seu heroísmo é um dos momentos mais dramáticos da recente série da HBO sobre o desastre de Chernobyl. Surpreendentemente, 2 dos 3 ainda estão vivos apesar da proteção mínima contra a radiação durante a missão. O terceiro deles é Boris Baranov e ele viveu até 2005. Este foi o vídeo de hoje. Uma lembrança de Chernobyl. Uma lembrança que jamais será esquecida pela humanidade. Este canal conta com o apoio da Rede UPC e da Brasil Web Host. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.